Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. E hoje, de novo, nós iremos falar sobre o Testemunho de Jeová. Eu já fiz 3 vídeos sobre o Testemunho de Jeová. Um vídeo foi sobre a nova tática de proselitismo e 2 vídeos sobre a questão da cruz. E 2 desses vídeos não agradaram uma moça, que eu não sei se era testemunha de Jeová, se ela é candidata a ser ou se é mera simpatizante. Mas ela escreveu alguns comentários e tal, e até fez uns ataques pessoais à minha pessoa, enfim, né? E ela se sentiu ofendida porque eu falei a verdade, só isso, né? E aí ela disse que ela insinuou, né, que eu estava perseguindo a testemunha de Jeová. E eu tive que escrever para ela nos comentários que, olha, eu faço vídeos, eu falo de várias coisas, inclusive falo de outras religiões e de outros sistemas de crenças da cristandade. Né? Agora, as testemunhas de Jeová, por exemplo, expliquei para ela, atacam todos os sistemas de crenças. Só elas é que são, né, o alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Mas enfim, né? Não sei se essa moça vai assistir ou não este vídeo, mas se assistir, né, que ela aprenda alguma coisa. Então pegue lá a sua Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26. As testemunhas de Jeová costumam usar esse versículo, né, para condenar a cruz. Deuteronômio 7, 26. Portanto, não introduzirás uma coisa abominável em tua casa. Tornar-te-ias anátema como ela. Considera-as como coisas imundas e abomináveis, pois elas são anátemas. Então, quando uma testemunha de Jeová quer citar um católico romano de IBGE, ou um cristão ortodoxo, não praticante ou ignorante, as testemunhas de Jeová usam este versículo, só que elas esquecem de citar o versículo anterior, o 25. Queimareis os ídolos dos seus deuses. Não cobiçarás a prata e o ouro que os recobrem, nem os tomarás para ti, para que não caias numa armadilha, pois são uma coisa abominável a Javé, teu Deus. Pois é. Então, assim, o que o texto está falando, o que o texto condena é a idolatria. Agora, né? A cruz não é uma idolatria. Claro, para as testemunhas de Jeová, a cruz é uma idolatria e Jesus é um ídolo, porque, segundo elas, né, segundo seu pensamento, Deus é só o que elas chamam de Jeová, que nem é o nome de Deus mesmo revelado na Bíblia, né? Isso é uma questão para um outro vídeo. Então, Deus para ela é só o Jeová, o que não se encarnou. Jesus é uma criatura, então adorar Jesus é uma idolatria. Pois bem. Embora, né, no texto joanino, no prólogo do Evangelho, né, no princípio era o verbo era Deus, na tradução do Novo Mundo, né, na versão do Novo Mundo, né, na versão do mundo de Bob, porque é uma versão totalmente adulterada, a chamada versão do Novo Mundo da Jeová, elas colocam lá, nas traduções do grego, né, nas confiáveis, como a Bíblia de Jerusalém, né, a versão ecumênica da Bíblia, né, a TEB, tradução ecumênica da Bíblia, tá lá, no princípio era o verbo era Deus, né, e o verbo estava com Deus. Se você pegar a tradução do Novo Mundo, tá lá, no princípio era a palavra, e a palavra era um Deus, né? Só que no grego não tá um Deus, né? Isso aí foi um acréscimo, foi uma invenção da Testemunha de Jeová. E mais ainda, a palavra era um Deus com letra minúscula, para diferenciar do Deus grandão. Então, para a Testemunha de Jeová tem 2 deuses, né? O Deus grandão, que é o Jeová, que é o incriado, e outro Deus, que seria uma espécie de semideus, né? Que é o verbo, ou Jesus. Enfim. Mas, então aí elas dizem que a palavra escravos não é a cruz, mas era uma estaca e tal. Mas assim,
E existem léxicos, muitos léxicos, e a própria Igreja Ortodoxa Grega, ela usa a palavra estravos como cruz, cruz com a haste vertical e a haste horizontal, estravos, né? Estravos. E existem outros autores da antiguidade que falam do estravos como cruz, né? A Testemunha de Jeová, usando este livrinho aqui, Raciocínio à Base das Escrituras, na página 89, se não me falha a memória, ou página 100, deixa eu ver, não, está na página 99, a cruz vai de 99 até a página 103. Esse livrinho aqui, Raciocínios à Base da Escritura, né, é um livro que circula apenas entre eles, tá? É tipo um pequeno manual para eles estudarem e saberem, né, da doutrina da torre de vigia. O que o corpo governante quer que eles creiam, né, já que o corpo governante faz as vezes de papa. E de papa mais infalível do que o Papa de Roma, inclusive. Então esse livrinho também, e aliás tem até uma parte que ensina como fazer campo, né, como evangelizar. Tipo, se alguém disser, eu não gosto de religião, você vai responder assim. Se alguém disser isso, você responde aquilo, né? Tipo, ensinando, né, ensinando a como lidar com as pessoas. Tipo, se alguém disser isso, você diz você diz aquilo outro, e por aí vai, né? Então aqui, né, ó, eles vão lá pegar alguns dicionários, né? Não sei se a citação aqui está truncada, se não está, mas aí eles dizem que a cruz era um objeto de adoração do deus Tamuz, do deus babilônico Deus Sol, e que também era, né, no Antigo Egito, também era um símbolo de cunho sexual, né? Aí, ó, eles usam aqui, ó, meus amados, fugir da idolatria, 1 Coríntios 10, 14. E aí citam, né, enciclopédias e blá blá blá, enfim. Porque é um símbolo pagão, né, etc, etc, que foi usado por Constantino e blá blá blá. Então diz que a cruz surgiu já tardiamente, né, no cristianismo. E é isso que a gente vai provar, né? Então se Jesus morreu mesmo numa estaca ou se ele morreu na cruz de 4 extremidades, né? Então havia várias formas de crucificação. Por exemplo, a cruz comissa em forma de T, a cruz imissa, que tinha 4 extremidades, né? Hoje se aceita como representação a cruz imissa porque ela tem 4 extremidades. Então, como tinha uma placa acima da cabeça de Jesus, então, ou seja, a cruz imissa tinha uma extremidade acima, não podia ser forma de T, porque tinha uma plaquinha pregada acima da cabeça de Jesus. Então é a cruz imissa, que é a cruz que as pessoas mais conhecem nas representações, né? E aí as São Jeová, elas odeiam a cruz e tal. Só que o apóstolo Paulo fala diversas vezes da cruz, né? Que a Testemunha de Jeová não gosta, você veneraria um instrumento de tortura que matou alguém querido e blá blá blá, né? Aliás, os ateus também usam, né? Eu já li alguma coisa do Richard Dawkins perguntando, né, se alguém adoraria se alguém adoraria ou veneraria um instrumento, se Jesus morresse numa cadeira elétrica, né? Enfim.
Abra lá a sua Bíblia em Gálatas 3:1, caso você tenha uma Bíblia à sua mão. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foram delineados os traços de Jesus Cristo crucificado? Ainda em Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Quanto a mim, não aconteça gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Parece que Paulo, diferentemente da Testemunha de Jeová, gostava muito da cruz e gostava de Jesus crucificado, né? Então quem é que está certo? Paulo ou as Testemunhas de Jeová? As epístolas paulinas ou as publicações da Torre de Vigia, Despertar e Sentinela? Decida você. Bom, agora vamos para Coríntios, capítulo 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 24. Com efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o argumentador deste século? Deus não tornou louca a sabedoria deste século? Com efeito, visto que o mundo, por meio da sabedoria, não reconheceu Deus na sabedoria de Deus, aprove a Deus pela loucura da pregação salvar aqueles que creem. Os judeus pedem sinais, os gregos andam em busca de sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo e para os gentios é loucura. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 24. Está falando da cruz, né? Que a cruz é loucura para os que se perdem, é escândalo para os judeus, né? Loucura para os gregos. Está aí Paulo falando. Então, para a Testemunha de Jeová, a cruz realmente é loucura, é um escândalo, né? É um escândalo. Então assim, quem está errado, assim, a Testemunha de Jeová chamam a cruz, né, de objeto fálico, né? Pelo menos publicaram isso aqui, ó, nesse livrinho aqui, publicaram, né? E que a cruz é um símbolo do Deus Tamuz, é um símbolo do Deus Sol e tal, né? Então é muita desonestidade dizer que os cristãos adoram a cruz, dizer que é um símbolo de que os católicos romanos, os católicos apostólicos ortodoxos gregos adoram a cruz, que é um símbolo que adorando a cruz eles adoram Tamuz ou adoram o Deus Sol, né? É pura desonestidade. Atribuir que os cristãos adoram o Deus Sol, o Deus Tamuz, né? Então é pura desonestidade, é pura maldade, é pura desonestidade intelectual. Porque para nós, Jesus Cristo é Deus, conforme os muitos textos evangélicos e paulinos. Jesus é Deus, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, por quem tudo foi feito. Nós assim cremos, porque assim fomos ensinados por Jesus Cristo e por seus apóstolos. Agora, se as testemunhas de Jeová não creem, o problema é delas. Aliás, elas falsificam, né, a Bíblia. Toda a versão do Novo Mundo é toda adulterada, toda adulterada. Por exemplo, no prólogo do Evangelho de João está lá: no princípio era o verbo ou a palavra, e a palavra era Deus. Na tradução do Novo Mundo, né, na versão adulterada, está lá: no princípio
era a palavra e a palavra era um Deus, né? Esse um não existe no original grego. O um, que é o artigo indefinido, foi colocado pelas testemunhas de Jeová. E Deus, né, um Deus, estava com letra minúscula para diferenciar o Deus grandão, né, o Deus Pai, o Jeová, para diferenciar o outro Deus, que é o Filho de Deus, que é o Deus com letra minúscula, que é Jesus. Né? Então, só por aí a gente vê já a desonestidade da seita da testemunha de Jeová. Bom, mas isso também não me surpreende, porque o próprio Lutero, que saiu da Igreja Romana, ele, quando foi traduzir, né, o justo viverá da fé, ele acrescentou, né, o justo viverá da fé somente. Né? Então Lutero também foi o primeiro a adulterar as Escrituras. Né? Ou pelo menos a adulteração de Lutero foi tão grande que ele foi o primeiro famoso por isso. Bom, ainda recorrendo a São Paulo, vamos em Filipenses. Em Filipenses 3, Filipenses capítulo 3, versículo 18. Pois há muitos dos quais muitas vezes vos disse, e agora repito chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Seu fim é a destruição, seu Deus é o ventre, sua glória está no que é vergonhoso, e seus pensamentos no que está sobre a terra. Então em Filipenses capítulo 3, capítulo 3, versículo 18, Paulo fala, versículo 18 e 19. Paulo fala dos inimigos da cruz, né? Então assim, quem é que está errado? São os cristãos que veneram a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, ou são as testemunhas de Jeová? Tudo indica pelo Novo Testamento que quem incorre em erro são as testemunhas de Jeová. Agora no Evangelho de Mateus, você pode abrir, se tiver a Bíblia à mão, é claro, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 38. Capítulo 10, versículo 38. Aquele que não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Jesus. Lucas 9, 23. Evangelho de Lucas 9. Lucas 9, versículo 23. Dizia ele a todos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Então não é para se horrorizar da cruz, né? A cruz é um símbolo de vitória. Então Jesus usou o símbolo da cruz como símbolo de vitória. E aí as testemunhas de Jeová dizem que a cruz foi inventada bem posteriormente, já do cristianismo, que elas chamam de cristianismo apóstata, lá pela época de Constantino e tal, né? E que a cruz não era venerada pelos primeiros cristãos e mártires, né? O que é mentira, A patrística fala da cruz, São Justino fala da cruz. São Justino ele morreu no ano 165, se não me engano, no ano 165, bem longe de Constantino, né? Bem longe. E ele fala da cruz de quatro extremidades, né? Da cruz imissa, ou da forma de ter. Da cruz como nós conhecemos. São Justino fala. E São Justino é mártir. E viveu no século II.
Tertuliano, no livro De Corona Militis, antes do ano 200, diz que os cristãos faziam o sinal da cruz na fronte. Quando se levantavam, quando tomavam banho, quando se calçavam, os cristãos faziam o sinal da cruz. E Tertuliano viveu muito antes de Constantino aderir ao cristianismo, muito antes. Santo Hipólito de Roma, mártir que morreu no ano 235 ou 236, Santo Hipólito, ele dizia também que os cristãos faziam o sinal da cruz, e que o sinal da cruz era uma forma de espantar o demônio, os maus pensamentos. Está na tradição apostólica. E Santo Hipólito, que morreu no ano 235 ou 236, ele morreu quase 100 anos antes de Constantino aderir ao cristianismo. Quer dizer, Tertuliano, Santo Hipólito, São Justino eram mártires da era pré-nicena. Então não tem desculpa dizer que os cristãos que estavam nas catacumbas morrendo por causa de Cristo, eles eram paganizados. Como assim? Se eles rejeitavam a adoração a César, eles não adoravam a César, eles morreram porque não queriam ser idólatras. É claro que esses cristãos veneravam a cruz, eles não queriam ser idólatras, quer dizer, então eles morreram, eles foram torturados porque não queriam adorar o César, mas adoravam a cruz, que era um símbolo de idolatria. Assim, essas aberrações só existem mesmo nessas mentes cauterizadas, nessas mentes adestradas das Testemunhas de Jeová, adestradas por essas publicações toscas da Torre de Vigia. Porque elas não pararam para pensar no absurdo, no ridículo, né? No ridículo. Bom, para provar ainda que os cristãos veneravam a cruz, né? Existe já entre o século I e o século II essas imagens aqui, ó. Existem essas imagens aí. O Fós e Zoé, ó, um anagrama. Existia também já nos inícios do cristianismo a âncora, que simbolizava a cruz. E no século II tinha um grafito do Palatino de um homem que tirou sarro dizendo que os cristãos adoravam um condenado com cabeça de burro. Tá aqui. E mostra que esse Deus, né, tá lá, Alexamenos adora seu Deus, né? Alexamenos adora seu Deus. E que esse Deus está crucificado na forma que nós conhecemos, e não está numa estaca, né? E também foi descoberto em 1937, em Herculano, uma cruz numa residência, né? Que provavelmente os estudiosos dizem remeter a uma casa cristã, a uma comunidade cristã. Então, quem mente a respeito da cruz não são os cristãos de origem apostólica, como os ortodoxos gregos e os cristãos da Igreja de Roma, né? Quem mente, quem desvirtua, são as Testemunhas de Jeová. Gostou desse vídeo? Deixa aí o seu joinha. É a primeira vez que apareceu aqui neste canal. Gostou? Se inscreve no canal, aperte o sino de notificações para ser avisado, de novos conteúdos. Compartilhe este vídeo com seus amigos, que é importante, e deixa aí seus comentários. Gostou do vídeo? Tinha alguma coisa que você não conhecia? Deixa aí seus comentários, suas impressões, e até o próximo vídeo. Fui!